Demitir sem método é caro. Caro em dinheiro, em reputação e em tempo. O atalho que parece resolutivo hoje vira ruído amanhã. Vira boato no corredor, vira desconfiança no time, vira uma energia imensa gasta para consertar aquilo que poderia ter sido conduzido com clareza desde o início. Se você lidera pessoas, sabe do que eu estou falando. A pressa para tirar um problema da frente volta em forma de e-mails atravessados, reuniões emergenciais, clima azedo e uma sensação incômoda de que nada foi realmente resolvido. O que eu quero te mostrar com calma e linguagem direta é por que isso acontece, por que custa tão caro e como a mudança não está em endurecer, mas em tornar o processo previsível e digno do começo ao fim. Eu não estou aqui para te convencer a demitir mais, nem a demitir menos. Estou aqui para defender que desligamento não é um evento isolado. É a conclusão de um caminho, de um ciclo que começou muito antes, no momento em que a expectativa, o acompanhamento e os registros foram ou não foram estabelecidos. Quando esse caminho é confuso, quando as conversas são raras e tardias, quando cada líder fala de um jeito e cada caso vira uma exceção, o desfecho, qualquer que seja, soa injusto. E justiça dentro de uma organização tem menos a ver com a nossa intenção, e muito mais a ver com a percepção de isonomia. As pessoas, elas toleram decisões duras quando reconhecem o roteiro. Estava claro o que se esperava de mim. Estava claro como seria medido. Estava claro quando conversaríamos de novo. O que elas não toleram é surpresa. Vamos olhar para o custo real dessa surpresa. Existe o custo que aparece na planilha: contratação, seleção, curva de aprendizado, rescisão. E existe outro custo que quase nunca entra na conta: o tempo de liderança gasto para apagar um incêndio, a perda de foco do time, o impacto sobre prazos e qualidade, a reputação interna que toma arranhões invisíveis. Um único desligamento mal conduzido pode sequestrar horas e horas de gente sênior que deveria estar pensando em cliente, produto, operação. Some a isso o desgaste emocional de quem ficou. Gente boa perde o brilho quando o ambiente parece arbitrário. A produtividade não cai porque as pessoas se tornaram piores. E isso é interessante. Ela cai porque a energia é desviada para interpretar sinais confusos. O que será que aconteceu com fulano? E se o próximo for comigo? Por que para um caso a regra vale, para outro a regra muda? É assim que nascem as versões e é assim que o boato vira gestor informal do time. Agora presta atenção nessa dinâmica, porque ela é simples e ao mesmo tempo poderosa para explicar boa parte dos problemas. Quando a conversa vem tarde, a conversa vem grande. Conversa grande é aquela reunião de 1 hora e em vez de uma só, se despeja uma lista de frustrações acumuladas. A pessoa escuta por 20 minutos e no 21º já não escuta mais. Ela só está tentando sobreviver à avalanche. Tudo que poderia ter sido dito em ciclos curtos, em combinados objetivos, vira um julgamento longuíssimo. E quando termina, ninguém sabe exatamente o que fazer. Você já viu essa cena? Alguém encerra a call dizendo: vamos acompanhar. Mas há um como, um quando, um por quem. Passam-se semanas e a próxima conversa começa com: então, como você acha que foi? Essa pergunta solta, sem critério, ela empurra a conversa para o terreno da opinião, e opinião contra opinião é um convite para ressentimentos. É aqui que muita gente tropeça, confunde opinião com critério. Opinião é dizer: você está desmotivado, você não veste a camisa, você não é protagonista. Critério é dizer: precisamos entregar X com um padrão Y até a data Z e vamos comprovar com W. Percebe a diferença? Opinião fala sobre a pessoa, o critério fala sobre o trabalho. Opinião escorrega, critério se prova. Quando a gestão se ancora em opinião, a decisão lá na frente carrega a
a sombra da arbitrariedade. Quando gestão se ancora em critério, a conversa ganha chão, a decisão ganha explicação clara e a percepção de justiça sobe. Não é sobre virar um robô, é sobre tirar a ambiguidade da conversa difícil. Outro ponto que separa a gestão adulta de improviso infantil é o registro. Muita gente torce o nariz nessa hora e diz: mas isso é burocracia. Não é. Registro é memória organizacional. Registro é o mecanismo pela qual você protege a relação, não só a empresa, não só o líder, não só quem está em avaliação, a relação. Sem ata nasce a aversão. Com ata objetiva, nasce a justiça percebida. O registro não precisa ser um tratado jurídico, ele precisa ser claro, breve e factual. O que foi combinado? Que evidência será aceitável? Quando será revisado? Quem está acompanhando? Sem isso, as próximas conversas se baseiam em lembranças, e lembranças em ambientes de tensão são seletivas. O eu disse briga com o eu ouvi. Quando a decisão chega, o eu não sabia aparece, mesmo quando você realmente falou. Porque você falou, mas não combinou. Você falou, mas não registrou. Talvez você esteja pensando: ok, eu entendi a importância da conversa mais cedo, do critério e do registro, mas por que tudo isso reduziria o custo e o risco? Afinal, se a pessoa não entrega, a decisão vai ser a mesma. A resposta é contraintuitiva e libertadora. Processo não existe apenas para encerrar melhor. O processo ele existe para recuperar casos antes de encerrar. Quando você cria um ambiente onde a expectativa ela é clara, onde existe acompanhamento frequente e objetivo e onde as evidências são simples de reunir, muita gente melhora. Às vezes a pessoa precisava de direção, às vezes precisava de priorização, às vezes precisava de uma delimitação de esforço versus qualidade. Sem processo, você não dá a chance real de melhoria e, quando precisa encerrar, o encerramento se torna consequência lógica de uma história conhecida por todos. O clima muda. O time entende o porquê sem exposição de detalhes pessoais. A reputação da liderança sobe, não desce. Existe ainda um aspecto que quase ninguém liga ao tema, mas que pesa demais, é a marca empregadora. Toda demissão comunica, toda. O jeito como é conduzida, a narrativa que vaza, a forma como o acesso é retirado, a maneira como o time é informado, tudo isso vira um recorte da sua cultura para quem ficou e para quem observa lá fora. É por isso que processo não é papelada. Processo é branding também. Um encerramento digno, com um handover limpo e comunicação neutra, sem humilhação, preserva portas abertas, evita textos ressentidos nas redes sociais, não sei se você já viu isso, e principalmente sinaliza para quem ficou que aquela empresa leva a sério pessoas e resultados. A mensagem silenciosa é: aqui há regra, aqui há cuidado, aqui o combinado vale. E a parte legal? Você pode me perguntar: sem juridiquês, método bom não conserta a ilegalidade. O que método faz é reduzir improvisação, mas que no dia a dia gera a maior parte das dores. Quando RH e liderança caminham juntos, quando as cautelas que precisam ser observadas elas entram cedo na conversa, quando a linha do tempo ela é respeitada e documentada, o risco cai porque a percepção de justiça cai. Porque os erros bobos caem, porque os prazos não cumpridos e porque a narrativa deixa de ser pegar de surpresa. Eu não vou abrir aqui checklists específicos, nem roteiro, palavra por palavra. Isso mora em um material próprio que eu criei, que tem contexto, exemplos por função, mas é importante você entender a lógica. Previsibilidade com dignidade. Esse binômio governa tudo. Deixa eu contar uma história típica, sem expor ninguém. Um analista começa a escorregar, entrega atrasado, qualidade irregular, a comunicação fica truncada. O líder, ele percebe, mas está sem tempo, aposta que vai melhorar. Passam-se semanas, o líder acumula uma lista mental das frustrações. Quando decide falar, despeja tudo de uma vez. A conversa é longa, tensa, confusa, sai um combinado vago. Vamos melhorar, vamos acompanhar. Nada muda
porque nada ficou específico. O líder se irrita, a pessoa se fecha, o time observa. 3 meses depois a decisão chega. Para o líder, há histórico. Para a pessoa foi um raio. Resultado, ruído, boato, clima ruim e uma vaga aberta que vai consumir energia por meses. Agora, reescreva esse filme. Conversas curtas, regulares, específicas, combinados claros, evidências simples, registro breve, revisões com data, apoio real onde a possibilidade de ganho. Parte dos casos melhora, grande parte dos casos. Os que não melhoram chegam no fim com respeito, handover organizado e comunicação neutra ao time. É a mesma história com outro roteiro, é a diferença entre improviso e processo. Repare também como frequência vence intensidade. Pequenas conversas cedo, com foco em um ponto por vez, tendem a ser mais humanas e mais eficazes do que a grande conversa anual que tenta resolver meses de desajuste em 1 hora. Frequência não significa vigiar, significa acompanhar de fato. Significa tornar visível o que muitas vezes fica subentendido. Quando essa cadência existe, o desempenho deixa de ser um mistério revelado em ciclos e passa a ser algo co-construído ao longo do caminho. Isso reduz a ansiedade, reduz teatro, reduz a tentação de dramatizar cada encontro. E se a decisão de encerrar surgir, ela aparece como uma conclusão lógica de um processo que ambos conhecem. Agora, um ponto delicado que precisa ser dito: não confunda humanidade com evitação. Ser humano não é adiar o que precisa ser dito. É dizer cedo, com respeito e sustentar o combinado com consistência. Evitar a conversa difícil para proteger é, muitas vezes, tirar da pessoa a chance de melhorar e do time a chance de confiar. Cuidado não é silêncio, cuidado é clareza sem humilhação. E clareza se constrói com linguagem concreta. O que se espera, como será medido, quando será revisado, que ajuda está disponível, qual é a consequência prevista se nada mudar. O resto é torcida, e torcida não é método. Talvez você queira caminhar rápido para testar se está no rumo certo. Faça um diagnóstico simples, honesto, agora mesmo onde você está. Pergunte-se: minhas expectativas estão escritas de forma que qualquer pessoa razoável entenderia o que fazer, com qual padrão e até quando? Minhas conversas de acompanhamento são curtas e regulares ou são longas e episódicas? Eu consigo, junto com a pessoa, recontar o que aconteceu nos últimos meses com base em fatos, datas, exemplos verificáveis ou dependo de memória? A decisão que eu tomaria hoje surpreenderia alguém de boa fé? E a comunicação ao time, se houver encerramento, está planejada para ser neutra, respeitosa, sem exposição, com foco em continuidade? Se 2 respostas te deixaram em dúvida, há valor sobre a mesa e possivelmente risco também. Eu quero reforçar o coração da mudança. Não é coragem para demitir, é método para gerir. Coragem, na maioria das vezes, você já tem. Afinal, tocar uma equipe exige decisões duras. O que falta é um mapa para que essas decisões sejam vistas como justas, explicáveis e consistentes. Quando há mapa, a empresa ganha maturidade. E maturidade organiza caos, reduz improviso, diminui retrabalho, melhora a performance de quem pode melhorar e dá um desfecho digno quando não há ganho possível. A maturidade também faz algo precioso. Devolve energia para o que interessa, porque a liderança para de gastar horas tentando decifrar cada caso do zero e passa a operar com um ritmo claro, com papéis e momentos definidos. Processo não mata a singularidade dos casos, processo cria o trilho mínimo para que a singularidade, a particularidade caiba sem virar exceção travestida de regra. Um bom processo, ele sabe onde precisa ser invariável, critérios, registros, cadência, respeito, e onde pode ser flexível,
contexto, metas, ajuste de percurso, apoio possível. É por isso que ela é adaptável a tamanho de empresa, a tipo de função, a estágio do time. A essência é a mesma: expectativa clara, evidência objetiva, dignidade até o último minuto. A forma como isso aparece em marketing, operações, vendas, produto, administrativo, tudo muda. O princípio não. E para encerrar essa parte, deixa eu te dar 3 decisões práticas que elevam a sua gestão amanhã mesmo, sem depender de estrutura complexa. Primeira, antecipe a primeira conversa. Se algo te incomodou hoje e você já vê padrão, não espera um ciclo formal. Fale cedo de forma específica, curta e respeitosa. Segunda, traduza opinião em critério. Toda vez que você pensar está desmotivado, pergunte o que exatamente precisa acontecer com qual padrão e até quando para que possamos dizer que melhorou. Terceira, registre o combinado. Em 2 ou 3 linhas, com data, com o próximo passo claro. Isso não é para se proteger da pessoa, é para proteger a relação, a isonomia e a sua própria memória. Sem isso, cada conversa recomeça do zero, e recomeçar do zero é desgastante, improdutivo e perigoso. Quando essa tríade entra no cotidiano, conversa cedo, critério claro e registro simples, você começa a sentir o ambiente mudar. A ansiedade baixa, o cinismo perde espaço, a qualidade sobe e até as conversas difíceis elas ficam mais curtas e menos teatrais, sabe? E quando o desfecho precisa ser duro, ele vem sem espetáculo, sem a humilhação, sem ruído desnecessário. É aqui que nasce a percepção de justiça, é aqui que a liderança ganha respeito de verdade. E é a partir daqui que eu quero aprofundar o próximo passo, conectando essa lógica com a estrutura que permite escalar comportamento certo em qualquer equipe, em qualquer área, acredito que também com qualquer nível de complexidade em relação à atividade. Sem revelar muito o que eu ofereço depois, mas vou mostrar com precisão como essa base se transforma em prática consistente no dia a dia. Partindo dessa base prática, vamos transformar esses princípios em um jeito de trabalhar que cabe na sua rotina, na sua agenda real, do jeito que as coisas acontecem de verdade no dia a dia. Não é criar cerimônia, é criar cadência. E eu gosto de pensar em 3 movimentos que, quando esses movimentos entram no calendário, na sua agenda, mudam a qualidade das relações e das suas decisões. Primeiro, um momento curto para alinhar expectativa e foco de execução, sempre olhando a semana que começou e a semana que vem. Segundo, um momento breve de acompanhamento, onde a pergunta não é como você está se sentindo com o trabalho, mas o que estava combinado, o que andou, o que travou, o que precisamos destravar. Terceiro, um momento de revisão em que se olha para marcos concretos e não para impressões. Quando esses 3 movimentos estão vivos, o terreno fica firme. O que era pessoal vira profissional, o que era conversa difícil vira conversa necessária, e a decisão, qualquer que seja, deixa de soar como uma sentença para soar como uma consequência lógica de uma história conhecida por todo mundo. Agora, repare no papel do líder imediato. O líder, ele não é fiscal de pessoas, nem animador de auditório. O líder é curador de contexto, garante que a pessoa saiba o que é prioridade, o que é padrão de qualidade aceitável, onde pedir ajuda e quando voltar para revisar. Sem curadoria, cada um inventa o próprio critério. Com curadoria, a energia vai para o que interessa. O RH entra como guardião do ritmo e da isonomia. E lembrando que não pode falhar a cadência dos encontros, a simplicidade do registro, o respeito com a pessoa e com o time. E o jurídico, quando convidado na hora certa, ele não vira freio, vira proteção discreta, ajuda a prevenir injustiça, a cumprir prazos e evitar que um deslize operacional estrague um processo que estava correto no mérito. Quando esses 3 papéis eles dançam juntos, líder, RH e jurídico, a empresa deixa de operar no improviso e passa a operar num padrão previsível que é percebido como justo.
Talvez você esteja se perguntando, como eu começo se hoje tudo está um caos? Começa pequeno. Pega uma equipe, escolhe um dia, um horário, 20 minutos no máximo e roda por 4 semanas seguidas. Não é workshop, não é palestra, não é terapia, é execução orientada por combinados. Você vai se surpreender com a quantidade de conflito que some quando todo mundo sabe o que se espera da semana e quando vai prestar contas disso. O que não couber entra na pauta seguinte e o que travar vira um pedido de ajuda objetivo, não um drama. Em paralelo, treinamos linguagem concreta. Troca você precisa ser mais dono por precisamos entregar X no padrão Y até Z com evidência W. Troca vamos acompanhar por vamos revisar tal item em tal data, eu registro agora e te mando. E faça isso sem solenidade, sem burocracia desnecessária. O tom muda tudo. Claro, respeitoso, direto, sem humilhação. Vale falar de 2 pontos que normalmente viram pedra no sapato: urgência e exceções. Urgência existe, todo mundo vive. O erro é transformar a urgência em uma rotina. Quando tudo é urgente, nada é prioritário. Se um incêndio aparece, resolva o incêndio, mas na reunião seguinte, faça a higiene de processos. O que saiu do trilho, por quê, como prevenir, como blindar o time da próxima vez. E sobre exceções, elas sempre existirão. O processo não é uma gaiola, é um trilho mínimo. A sabedoria está em manter invariável o que garante justiça. Cadência, critério, registro, dignidade. E adaptar o formato ao contexto. Uma área comercial tem sazonalidade e metas diferentes de um time de produto. A conversa muda, o princípio não. Agora eu quero traduzir isso para a língua do financeiro, porque decisão madura precisa de números, nem que sejam estimativas honestas. Reduzir rotatividade, mesmo que pouco, tem impacto direto em caixa. Cada substituição ela carrega custos visíveis e invisíveis. Recrutamento, integração, curva de aprendizado, produtividade que não aconteceu, retrabalho, hora de liderança, risco de erro operacional. Quando você cria cadência e clareza, 3 coisas acontecem quase que de forma automática. Primeiro, menos desligamentos por surpresa, o que por si só já derruba uma fatia do giro. Segundo, mais recuperações de caso. Gente que volta a performar porque entendeu o que fazer e recebeu ajuda no ponto certo. Terceiro, quando a saída é necessária, ela é mais rápida, limpa e com menos sequelas. Tudo isso junto é dinheiro, é tempo e é paz operacional. Paz operacional, aliás, é um ativo subestimado. Um time em paz produz melhor, se comunica melhor e erra menos. A paz não é a ausência de conflito, é a presença de regras claras para atravessar o conflito. Quando há regra, o conflito vira debate de caminhos e não arena de vaidades. Isso reduz o ruído que drena horas de gente cara, diminui o desgaste emocional, que abafa a criatividade e libera a liderança, enfim, para cuidar do que só a liderança pode fazer. Priorizar, decidir, abrir portas, conectar os pontos, o resto é roda girando sem atrito desnecessário. Tem também um efeito silencioso e poderoso, a reputação da sua liderança. Em ambientes onde o combinado vale e a conversa acontece cedo, as pessoas se sentem tratadas como adultas. Podem até discordar da decisão, mas entendem o roteiro, reconhecem os marcos, percebem a isonomia. É assim que nascem comentários que a gente demora para ouvir, mas que mudam a cultura. Eu posso não ter ficado, mas eu fui tratado com respeito. Foi duro, mas tinha história. Eu sabia o que precisava entregar e não consegui. Esse tipo de relato protege a sua marca como empregador e, por tabela, fortalece sua atração de bons, excelentes talentos. Gente boa recomenda lugares onde a dignidade não é uma promessa vazia. E aqui entra um ponto humano que eu faço questão de sublinhar. Dignidade não é mimo. Dignidade é forma. É a forma como você fala, como você organiza a saída, como você comunica o time, como você reconhece o que houve de contribuição, como você separa a pessoa da função.
O erro comum é confundir dignidade com devassa, abrir detalhes pessoais em um comunicado e com a intenção de explicar, ferir todo mundo. Comunicação madura é neutra, breve e objetiva. Informa a transição, preserva a história da pessoa e protege o foco do time. Esse é o tipo de gesto que acumulado constrói uma cultura em que as pessoas querem ficar e se saem por motivos de carreira, não por ressentimento. Se você está me acompanhando até aqui, provavelmente esteja pensando, ok, eu entendi o porquê, falta o como. O como completo precisa de contexto, exemplos por função, roteiros para diferentes momentos. Sugiro checklists de apoio e indicadores simples para você medir se a qualidade das conversas e das decisões está subindo. Tudo isso existe e está estruturado para que você não precise inventar do zero. O que eu posso te adiantar, sem abrir a caixa de ferramentas, é a régua curta para se orientar no cotidiano. Toda conversa relevante deveria terminar com 3 respostas nítidas. O que exatamente ficou combinado, quando revisaremos e que evidência aceitaremos como prova de que andou. Se você fechar cada encontro com essas 3 respostas escritas, você já está anos à frente da média. Eu quero também propor um pequeno termômetro para você aplicar na sua semana, sem planilha, sem solenidade. Escolha 3 pessoas da sua equipe e ao final de cada conversa faça esse cheque mental. Primeiro, eu consigo recontar essa história daqui a um mês? Segundo, a pessoa conseguiria recontar da mesma forma? Terceiro e último, se amanhã eu não estivesse aqui, alguém do meu time conseguiria assumir o acompanhamento com base no que ficou registrado? Se a resposta for não para qualquer uma, ajuste o que escrever, simplifique a linguagem, deixe explícito o próximo passo. O termômetro ele é simples, mas tremendamente eficaz para subir o padrão. E deixa eu te dar 2 retratos rápidos, porque exemplos concretos ajudam a imaginar a aplicação. No comercial, a moeda é meta. O erro clássico é discutir metas sem discutir capacidade de pipeline e qualidade de oferta. O gestor cobra, o vendedor promete e todo mundo sai frustrado. O que muda quando há processo? A conversa vira engenharia, números realistas, construção de agenda de geração de demanda, padrão de proposta, tempo de resposta, marcos semanais. Sai o você não veste a camisa, entra precisamos gerar X oportunidades qualificadas por semana para cumprir a meta do mês. Aqui está o roteiro de ação, aqui está o padrão de proposta, aqui está o dia da revisão. Na área de produto ou tecnologia, a moeda é qualidade e previsibilidade. O erro clássico é discutir perfeição sem discutir os caminhos. O que muda quando há processo? A conversa vira priorização, critério de aceite, definição de pronto, dívida técnica assumida conscientemente, janela de revisão. Sai o você é lento, entra essa história precisa fechar com tais critérios, até tal data, com tais impactos conhecidos. O tom muda, a energia muda, o resultado muda. E quando a saída é necessária? A forma como você encerra fala muito sobre quem você é como organização. A sequência é correta, comunicada no tempo certo, com respeito, com handover planejado, com acesso retirado sem espetáculo. Evita feridas desnecessárias e a mensagem ao time curta e neutra é parte desse cuidado. Você não precisa expor detalhes para ser transparente. Você precisa ser claro sobre o que acontece, como o trabalho continua e aonde a pessoa pode buscar informações práticas da transição. Isso protege a pessoa, protege o grupo e protege você. É assim que, de vez em quando, mesmo em decisões duras, o que fica é respeito. Em alguns casos, até apreço. Acredite, isso é possível quando o processo certo orienta o jeito de fazer. Talvez você esteja pensando que tudo isso dá trabalho. Dá, mas menos trabalho do que consertar o improviso depois. O esforço aqui é de desenho de rotina e de disciplina nos primeiros ciclos. A partir daí, o processo se paga porque reduz retrabalho, reduz conversa repetida, reduz ligação de emergência às 6 da tarde porque explodiu algo que poderia ter sido evitado às 9 da manhã. Processo bem desenhado devolve
horas para quem lidera e dá chão para quem executa. E como consequência, devolve sanidade para o sistema inteiro. Eu quero que você termine esse vídeo com uma decisão clara. Anote a cadência mínima e a linguagem concreta nos próximos 30 dias. Só isso, 30 dias. Se você fizer, vai perceber 2 movimentos ao mesmo tempo. Mais serenidade nas conversas e mais assertividade nas entregas. E ao final desse período, quando for preciso tomar decisões duras, elas vão soar como um trovão em céu azul. Vão soar como aquilo que sempre deveria ser. Decisões sérias, justificáveis, sustentadas por uma história que todos conhecem. É aqui que mora a justiça percebida. É aqui que mora a dignidade. É aqui que liderança deixa o improviso e ganha, enfim, respeito. Se você quiser acelerar esse caminho com segurança, sem reinventar a roda, existe um material completo que reúne exatamente o que falta no dia a dia. Um framework simples, com etapas, roteiros de conversas para momentos diferentes, exemplos por função, modelos de registro, checklists de apoio e indicadores para você acompanhar a qualidade do processo, inclusive uma forma direta de captar como as pessoas percebem a condução quando a saída acontece. É educação organizada para você adaptar ao seu próprio contexto, sem atalhos antiéticos e sem prometer milagre. O objetivo é te dar um mapa confiável para que a sua prática acompanhe a sua intenção. Se fizer sentido para você, o link está na descrição e eu quero te ouvir. Escreve acordo nos comentários e me comenta onde dói hoje. Expectativa, critério, acompanhamento, registro, decisão ou a saída. Eu vou ler e eu vou responder com insights práticos dentro do que cabe em público para ajudar você a colocar ordem no que é prioridade. No fim do dia é simples de dizer e desafiador de sustentar, sem surpresa, com dignidade e com eficácia. Quando essa frase vira realidade, o time confia. O resultado aparece e você dorme até melhor. É isso que eu desejo para sua liderança e para sua empresa. Até mais.